Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar aí com um dos temas mais importantes que tem. Como não errar no meu tempo de contribuição, como saber, como fazer o meu tempo de contribuição. Conteúdo importantíssimo, importante para quem atua no direito previdenciário, importante para quem está perto de se aposentar, importante para quem já aposentou. Então, se você tem interesse nesse tema, faça o seguinte, dá um pause nesse vídeo, pegue papel e caneta na mão, porque o conteúdo que eu vou te passar aqui você não vai encontrar em lugar nenhum e você nunca ouviu essa modalidade de cálculo e como saber passo a passo para fazer o cálculo do seu tempo de contribuição, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, meu nome é Augusto, sou advogado especialista em direito previdenciário. Se você não nos conhece, seja muito bem-vindo. Toda terça e quinta-feira a gente está por aqui falando de direito previdenciário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para a gente trabalhar sempre aí, né, podendo te ajudar e você ter conteúdo importante como este, tá bom? Se prefere me seguir no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, dá um pulinho lá que você vai ver o quanto é importante. Só para vocês terem ideia do quanto esse tema é importante e do quanto é importante o que eu vou falar aqui para você, eu poderia fazer um curso e cobrar de muita gente sobre isso que eu vou falar para vocês, mas eu estou fornecendo conteúdo gratuito para você aprender. Então invista um pouquinho de tempo, invista aí no seu planejamento, se você está próximo de aposentar, porque eu estou te fornecendo isso de forma gratuita para te ajudar, estou mostrando para você como você fazer. Conteúdo simplesmente importantíssimo e muito valioso. Então, salve esse vídeo, compartilhe, tá? Como eu disse, eu poderia vender isso num curso para um monte de gente, que não tem ninguém que fala isso para você, o que eu vou te passar. Como é que eu faço o meu cálculo? Então, eu vou passar o passo a passo para você certinho, para você não esquecer de nada. O que é importante você analisar primeiro, o que é importante você analisar segundo, depois o que você analisa, quais as páginas da carteira de trabalho, quais os formulários que você vai ter que analisar. Então, foca aí e preste muita atenção. A primeira coisa, quando você vai fazer um cálculo de tempo de contribuição, para você saber exatamente quanto tempo você tem, se está na hora de você aposentar ou não, se está na hora de se a sua aposentadoria foi feita de forma correta ou não, é o que eu vou estar te passando. Primeira coisa que você precisa é ir no site da Previdência Social e pegar o seu CNIS. Essa é a primeira coisa. Antes de ver carteira, antes de ver tudo, qualquer tipo de coisa. Você vai pegar o seu CNIS tranquilo, só ele, simplesmente o seu CNIS, e vai anotar todos os períodos que você tem nesse CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informação Social. Depois que você verificou todos os períodos que você tem lá no seu CNIS, você vai identificar o que é desses períodos, que é regime geral do INSS, o que é do INSS e o que é regime próprio de Previdência Social. Regime próprio, pessoal, para vocês entenderem, é para quem é servidor público, já trabalhou no serviço público. Se você tiver interesse em somar o serviço público junto com a aposentadoria do INSS, você vai considerar os dois períodos, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada. Se você não tem interesse em somar o serviço público, que é aposentar na iniciativa pública, você tira isso fora no seu cálculo. Então, só fiz esse parêntese para você entender. Continuando, depois que você pegou o CNIS, anotou todos os períodos que você tem no CNIS, fez a contagem do CNIS, somente do CNIS, você vai fazer o seguinte. Vai pegar a sua carteira de trabalho e vai conflitar período por período. Todos os períodos que você tem no CNIS, você vai conflitar com a carteira de trabalho no campo contrato de trabalho. Então, voltando, primeiro passo, soma tudo que tem do CNIS, deixa a carteira de trabalho do lado. Depois, você vai pegar o que está na sua carteira de trabalho e vai observar tópico por tópico do CNIS, se está batendo as informações. O que não bater de informação, você vai colocar de acordo com o que está na sua carteira de trabalho, desde que ela não tenha rasura, desde que ela não esteja em mau estado, tá? Você anota no tópico divergente da carteira de trabalho, neste ponto aqui específico. Foque simplesmente nas datas. Depois que você analisou a carteira de trabalho, juntamente com o CNIS, fez esse cálculo, você vai para uma segunda etapa. Você vai para as etapas de anotações gerais na sua carteira de trabalho. Por que isso é importante? Porque lá no campo anotações gerais, você vai identificar dois pontos importantes: alterações de função e trabalho temporário.
Porque muitas vezes o trabalho temporário não está no CNIS, mas você vai observar. No trabalho temporário que eu exerci, que está lá normalmente nas anotações gerais, você vai ver se tem a data de início do contrato de trabalho temporário e o encerramento do contrato de trabalho temporário. E vai anotar essas informações. Calculou o CNIS, calculou os contratos de trabalho, calculou o serviço temporário, fez toda essa apuração. E aí nós vamos para outra etapa. Qual que é a outra etapa? Primeira coisa, analisar as atividades que você desempenhou. Então, vamos dar continuidade. Pegou o CNIS, fez tudo certinho, pegou a carteira bonitinha, analisou os contratos temporários, sem problema nenhum. Você vai analisar atividade por atividade, todas as atividades que você trabalhou até 1995. Ah, eu exerci atividade de motorista de caminhão, motorista de ônibus, exerci atividade de caldeireiro, exerci atividade de soldador, exerci atividade de enfermeiro, de médico, de dentista, de engenheiro civil, engenheiro de minas, engenheiro metalúrgico. Todas essas atividades são consideradas atividades especiais. Seja você homem, seja você mulher. E essas atividades, elas são consideradas especiais até 1995, simplesmente por estar escrito na sua carteira de trabalho. Eu vou deixar o decreto aqui embaixo no link para você ver as suas atividades, se você tiver alguma dúvida. Então eu já vou deixar aqui embaixo. E aí você vai voltar na sua carteira e vai falar, ah, legal, esse período aqui, que eu exerci atividade de soldador, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa aqui antes de 95. Você vai fazer um asterisco nesse período, que depois você vai aumentar ele. Perfeito. Fez todo esse tópico, e aí você vai começar a identificar, de acordo com o decreto que eu vou deixar aqui embaixo para você, o quanto isso vai aumentar na sua contagem. Porque ele pode aumentar 40% no homem, 20% na mulher, pode aumentar o dobro para o homem, mais do que o dobro para o homem, porque depende da nocividade daquele agente que você ficou exposto. Então pode aumentar 40%, pode aumentar 2,33%, para você ter ideia o quanto isso é importante. Fez tudo isso, apurou esse tempo de contribuição certinho, converteu esse período aí até 1995, agora você vai para a outra fase. A outra fase é analisar e identificar o que você tem de documento que prove exposição a algum tipo de agente nocivo. Qual agente nocivo? Ruído, biológico, químico, esses tipos de agente nocivo. E você mentalmente vai pensar, lembrar naquela empresa que você trabalhou lá em 1990, porque às vezes está escrito como ajudante de produção, não está nesse rol desses decretos que está aqui, mas você estava exposto a agente nocivo, e você vai solicitar, empresa por empresa, o PPP. Olha, eu preciso do PPP dessa empresa, preciso do PPP dessa outra empresa. Depois que você solicitar esses PPPs, você vai pegar e verificar se tem alguma exposição a algum tipo de agente nocivo. Ruído, se tem agente nocivo biológico, se tem agente nocivo químico. E aí sim, se tiver algum tipo de agente nocivo, nós vamos trabalhar aqui com ruído, por exemplo, acima de 80 decibéis até 1995, de 95 até 1997, de 97 até 2003 tem que ser acima de 90, de 2003 para frente acima de 85 decibéis. Então anota isso que é importante. E aí nesses períodos da empresa que você exerceu alguma atividade, você vai aí aumentar 40% no caso do ruído, no caso do homem, e na mulher 20% na contagem específica desse tempo de contribuição. Então, fez isso, pegou o CNIS, analisou a carteira de trabalho, viu os contratos de trabalho temporário, viu atividade por enquadramento profissional, solicitou os PPPs e além dos PPPs verificou se algum deles é passível de conversão de tempo de contribuição. E aí você vai para um outro tópico. Olha o quanto você tem que fazer num cálculo para ele sair perfeito o teu cálculo de tempo de contribuição. Se você não fez isso, esquece, tem muita chance da tua aposentadoria estar errada, tem muita chance de você não conseguir aposentar. Depois que você fez todo esse passo a passo, aí sim que você vai fazer questionamentos em uma outra situação. Primeira das situações, eu tenho alguma deficiência? Deficiência física, deficiência motora, algum tipo de deficiência que você possa utilizar ela na Previdência Social. E qual tipo de deficiência que eu posso? Aquela que, vamos dizer, que te impacta
diante das suas funcionalidades, no dia a dia, no trabalho, na sua vida diária, os impactos que ela tem. Então, fez os cálculos, analisou. Ah, não, tem uma deficiência visual, por exemplo. Anota essa deficiência visual. Depois que você analisou a deficiência, você vai identificar outros períodos que você trabalhou. Se você trabalhou como pagou como contribuinte individual. Ah, beleza, trabalhei como contribuinte individual. Todos os períodos estão constando no CNIS? Se não estiver constando no CNIS, você vai pegar o seu carnê, vai conferir carnê por carnê no período, vai juntar o extrato de pagamento desse carnê. E se não estiver constando, você vai também fazer um asterisco falando, precisa constar o carnê de contribuição aqui neste período que não está reconhecido aqui no CNIS. Fez isso, você vai fazer uma outra leitura da sua vida laboral. Eu já trabalhei na área rural? Trabalhei. Eu tenho documentos de prova da área rural? Porque não adianta você só ter trabalhado na área rural, você tem que trabalhar e tem que provar que trabalhou na área rural, tá? E aí documentos de prova, certidão de casamento, onde descreve que você é trabalhadora rural ou trabalhador rural, certidão de nascimento dos filhos, histórico escolar, carteirinha de sindicato, todos esses períodos provam esse período especial. Então, analisou, vou passar um pente fino aqui para você, tudo certinho. Trabalhei no período rural. Trabalhei no período rural, eu consigo provar o período de 1985 a 1988. Nesse período não tem contribuição, mas eu tenho documentos que provam aqui nesse período rural. Então aí você vai somar carteira de trabalho, vai pegar o que está no CNIS, vai pegar o que tem de contrato de trabalho temporário, agente especial, eliminar o que você tem aí de serviço público, enquadramento por atividade especial, período rural, se for o caso, período de contribuinte individual. Depois que você somou todo esse período, aí você vai identificar que modalidade de aposentadoria que você consegue se enquadrar. Bom, e aí você vai ter que dividir isso em duas partes. A primeira parte, você vai fazer uma contagem até o dia 13 de novembro de 2019, que foi quando houve a reforma da Previdência. Depois, você vai fazer um outro cálculo para você identificar aí se você pode aposentar antes da reforma ou depois da reforma, ou se você enquadra nas regras de transição. Calculou tudo isso que eu te falei, todos esses períodos, passo a passo, tudo certinho, tudo bonitinho, aí você vai apurar. Bom, até o dia 13 de novembro de 2019, eu sou homem e eu tenho 33 anos de contribuição. E a primeira pergunta que você vai fazer, bom, com 33 anos de contribuição, em qual modalidade eu posso me enquadrar? Até aí, se você tiver 33 anos de contribuição, né, comprovado, consiga comprovar esse período, e você não tenha a idade de 65 anos, no caso de homem, você vai ter basicamente algumas aposentadorias que você pode analisar. Primeiro, se você tiver 25 anos exposto a algum tipo de agente nocivo, você consegue provar. Você pode aposentar na aposentadoria especial. Segundo, se você tem alguma incapacidade permanente aí, você pode aposentar na aposentadoria por invalidez. Terceiro, se você tem alguma deficiência, você pode conseguir a aposentadoria da pessoa com deficiência. Esse é o primeiro tópico. Não, eu não tenho 33 anos de contribuição, tenho menos. Tem que verificar se a deficiência enquadra na condição de moderada, se enquadra na condição de grave. Então, para cada situação, é isso que você tem que analisar. Mas para calcular tudo, para não deixar nenhum erro, esse passo a passo que eu te passei, você vai ter que seguir e você vai ter que calcular. Porque se você não investir um tempo da sua vida ou não solicitar ajuda para alguma pessoa planejar tudo isso para você se organizar, eu sinto te dizer, você está jogando dinheiro fora. Primeiro que você está contribuindo com a Previdência há um certo tempo e não sabe quanto é que você está contribuindo, né? A gente contribui, paga tanta coisa e não sabe o que está acontecendo. Segundo, você talvez já esteja aposentado e não fez toda essa análise prévia, foi lá e solicitou um benefício, seu benefício também está totalmente errado. Te dei o passo a passo certinho para você fazer aqui, para não errar na tua contagem de tempo de contribuição. Te demonstrei os caminhos exatos onde você tem que buscar, CNIS, carteira de trabalho, anotações gerais na carteira de trabalho, analisar atividades, se a atividade se enquadra como especial, solicitar os PPPs para verificar se algum dos PPPs fica exposto a algum tipo de agente nocivo, período rural, para você provar o período rural para enquadrar, período de contribuinte individual, ou seja, te passei mastigado o que você tem que fazer. O que você tem que fazer agora é fazer o que eu te passei e calcular.
Calcule, analise o tempo de contribuição que você tem. Dependendo do tempo de contribuição, já está na hora de aposentar. Dependendo do tempo de contribuição, não está na hora de aposentar. Busque ajuda aí se você tiver alguma dificuldade, tá bom? Dicas importantes como essa eu passo aqui toda terça e quinta-feira. Se não é inscrito, novamente, inscreva-se no canal, ative as notificações que quinta-feira cedinho eu já estou aqui novamente falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!